Olá, me chamo Isabelle Muri, sou médica otorrinolaringologista e sou especialista em segurança do paciente pela Fiocruz e também coordeno a Câmara Técnica de Segurança do Paciente da Fundação Saúde e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre plano de segurança do paciente, ferramentas para a sua elaboração. Então, por que falar de plano de segurança do paciente? Porque é um ato normativo, obrigatório pela RDC número 36 de 2013, no artigo 7, que todas as unidades têm um plano de segurança do paciente. Também, além disso, o plano de segurança do paciente é um critério acompanhado anualmente pela Anvisa na avaliação das práticas de segurança do paciente nas unidades com UTI. Então, ele é considerado um indicador de estrutura do núcleo de segurança e é acompanhado a nível nacional pela Anvisa. E por que plano de segurança do paciente também, infelizmente, não tem em todas as unidades da Fundação Saúde. A gente vê que ainda é uma estrutura que ainda precisa ser melhorada e ampliada. E o que é plano de segurança do paciente? É um documento que expressa a relevância da segurança do paciente na organização de saúde. E nesse documento a gente consegue definir prioridades na implementação das práticas de segurança, na gestão de riscos, no redesenho de processos, na identificação de estratégias que conectam a liderança e os profissionais da linha de frente do cuidado, nas necessidades de formação e de avaliação da cultura de segurança do paciente. Então, essa definição dada pela Anvisa de 2013 é referente ao plano de segurança do paciente. Então, o plano de segurança do paciente nada mais é que um planejamento estratégico para a segurança do paciente na instituição. Ele define as prioridades de implementação de procedimentos voltados para a prática segura, inserindo processos educativos, avaliação da cultura de segurança, avaliação da gestão de risco, notificações de eventos adversos e análise de incidentes. Além disso, o plano ele reforça o compromisso institucional com a qualidade e a segurança do paciente. Ele conduz a gestão de ações estratégicas referentes à segurança do paciente e direciona a organização na identificação de riscos, monitoramento e investigação de incidentes. E eu trouxe aqui um exemplo de plano, um plano de ação da Organização Mundial de Saúde, que saiu ano passado, é um plano de ação global da OMS, referente a 2021 e 2013, definindo aqui qual é o planejamento estratégico da Organização Mundial de Saúde para melhorar a segurança do paciente em todo o mundo, Eu gostaria de destacar aqui a definição de segurança do paciente nesse plano, que eu achei uma definição bem interessante, Eles definem segurança do paciente como uma estrutura de atividades organizadas que cria cultura, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologia e ambiente na área de saúde que reduz o risco de forma consistente e sustentável, diminui a ocorrência de dano evitável e torna os erros menos prováveis e reduz o impacto do dano quando este ocorrer. Então, eu trouxe uma imagem desse plano de ação da Organização Mundial de Saúde, mostrando qual é a visão, qual é a missão e qual é a meta desse plano e quais os objetivos. Então, a visão do plano de ação da Organização Mundial de Saúde é que um mundo em que ninguém seja prejudicado nos cuidados da saúde, que cada paciente receba um cuidado respeitoso e seguro todas as vezes e em todos os lugares. E para isso, para ele ter essa visão, ele precisa do apoio dos governos, das instituições de saúde, das partes interessadas e da Organização Mundial de Saúde propriamente dita. E qual é a missão desse plano da Organização Mundial de Saúde? Impulsionar políticas, estratégias e ações baseadas na ciência e na experiência do paciente, na configuração do sistema e em parcerias para eliminar todas as fontes de riscos e danos evitáveis ao paciente, sendo a meta principal desse plano de 2021 a 2030 atingir a redução máxima possível em danos evitáveis devidos ao cuidado de saúde inseguro em todo o mundo. Então, quais são os pilares desse plano? Pacientes e familiares, ter os pacientes e familiares como parceiros, ter a colaboração de todos da unidade, gerar uma cultura, aprendizado e cultura de segurança, evidências rumo à melhoria de políticas e ações de conhecimento científico e experiência do paciente. E toda essa visão, missão e meta tem um objetivo de gerar políticas para eliminar danos evitáveis, de gerar sistemas de alta confiabilidade, gerar segurança nos processos clínicos, envolver pacientes e familiares nas ações no seu cuidado, formação de habilidades e segurança do trabalhador de saúde, informação, pesquisa e gestão de risco,
e sinergias, parcerias e solidariedade. Então, esse é uma figura, né, desse plano de ação que eu achei bem interessante trazer para vocês, que fala um pouquinho de como que é um plano de segurança do paciente. Na realidade, esse é um planejamento estratégico da OMS. E aqui são outras duas figuras que eu também trouxe, né? A primeira figura mostra os 7 objetivos desse plano de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde, na realidade, desse plano de ação. Então, o primeiro objetivo deles é zerar os danos evitáveis, né? Tornar zero, desenvolver um sistema de saúde de alta confiabilidade, garantir a segurança, o objetivo 3, né? Garantir a segurança de todos os processos clínicos. Objetivo 4, envolver e capacitar pacientes e familiares no cuidado, né, de saúde durante sua internação. O objetivo 5, motivar e educar e qualificar e proteger todos os trabalhadores de saúde. Então, além da gente proteger os pacientes, a gente tem que proteger os trabalhadores, né, contribuindo para a concepção e entrega de sistemas de saúde seguros. Garantir um fluxo contínuo de informação e conhecimento para a gente mitigar os riscos, reduzir os danos evitáveis e melhorar a segurança no cuidado. E, por último, o objetivo 7 da Organização Mundial de Saúde é desenvolver e sustentar a sinergia, parceria, solidariedade em todos os setores do cuidado de saúde, né? E aqui eu botei uma foto que cada objetivo ele se divide em várias ações, né? Cada objetivo tem ações específicas para poder alcançar esses objetivos, né? Que eles tentam alcançar. E para oferecer para vocês uma ferramenta estratégica para a construção do plano, eu trouxe aqui o TCC, né, um trabalho de conclusão de curso da minha especialização em segurança do paciente. E o nosso trabalho foi exatamente em plano de segurança do paciente, cujo título foi Plano de Segurança do Paciente, ferramenta de gestão estratégica da organização. E esse trabalho de conclusão de curso, ele gerou um guia, que é o que eu vou comentar com vocês agora, que é um guia de orientação para a construção do plano. Esse guia, ele é formado por 6 etapas e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada etapa para construir um plano de segurança do paciente, né? Quais as ferramentas que eu posso utilizar, como que eu tenho que fazer esse passo a passo para conseguir produzir e construir um plano de segurança do paciente. Então, a etapa 1 é a etapa de planejamento, né? Então, é a etapa onde, antes de tudo, eu tenho que realizar um diagnóstico situacional, né, da situação da qualidade da segurança na minha unidade de saúde. Então, eu tenho que realizar uma avaliação abrangente, analítica e estratégica da situação da qualidade dos cuidados de saúde e da segurança do paciente na instituição. E depois que eu faço esse diagnóstico situacional, eu tenho que identificar, eu tenho que selecionar e priorizar as questões mais críticas da minha unidade, voltadas para a segurança do paciente. E fazer um monitoramento e um planejamento para conseguir construir o plano. Então, o primeiro passo, antes até mesmo da gente planejar, a gente assegurar o engajamento da liderança, né? Então, não tem como eu pensar em segurança do paciente e não ter apoio da minha direção. Então, o engajamento dos líderes, dos diretores, dos gerentes, né, dos coordenadores da unidade de saúde é muito importante. Depois que eu tenho esse engajamento, esse apoio da liderança, eu estabeleço uma equipe de segurança do paciente, que nada mais é a equipe que vai integrar o núcleo de segurança do paciente. Então, essa equipe, porque é papel do núcleo construir o plano de segurança do paciente. Então, essa equipe do núcleo de segurança é que vai ajudar a construção desse plano. A fazer o diagnóstico situacional, que é o que eu acabei de falar, que é o objetivo da etapa 1, definir as prioridades de trabalho e estratégias, né, com base na utilização de dados de notificação. Né? Como que eu faço esse diagnóstico situacional? Eu pego notificações de incidentes que a unidade tem, eu avalio indicadores prévios, eu vejo a adesão aos protocolos de segurança do paciente, eu posso também observar queixas, notificações advindas de ouvidoria. Então, assim, eu tenho várias ferramentas para poder entender e ver como que a minha unidade de saúde se encontra. Além disso, ainda no planejamento, eu preciso definir os objetivos a serem alcançados, eu preciso definir as ações para alcançar esses objetivos,
E eu preciso estabelecer indicadores e metas para esse plano, porque a gente vai acompanhar a efetividade desse plano, acompanhando os indicadores e se as metas foram alcançadas. E estabelecer um cronograma de atividades com atribuição de responsabilidades e definição de prazos. E aí a gente vai para a etapa 2, que é a execução propriamente, né? Que tem o objetivo de definir as ações e estratégias de alcance a serem implementadas com foco na redução dos riscos e mitigação dos riscos. E cumprir as orientações previstas na RDC número 36, né? Além disso, na parte da execução, eu preciso demonstrar liderança organizacional, comprometimento a nível gerencial com a segurança do paciente. Então, aquelas práticas seguras priorizadas na etapa 1 do planejamento, elas devem ser implementadas nessa etapa, que é a fase 2, né? Definindo quais as estratégias serão necessárias para a gente implementar essas práticas seguras, tá? Na fase de execução, eu vou elaborar um plano de ação, que na realidade é um calendário de implementação bem planejado, onde eu tenho as atividades que eu vou implementar, onde eu tenho um desenho claro de um plano estratégico e onde eu tenho as pessoas que irão implementar esse plano estratégico. Aqui nessa fase de execução, uma das ferramentas de qualidade que pode ser utilizada é aquela ferramenta 5W2Hs, que direcionam os núcleos na execução dos seus protocolos e procedimentos operacionais. Então, é na fase de execução que a gente vai implementar os protocolos de segurança do paciente estabelecidos pelo Ministério da Saúde, mas a gente não implementa todos os protocolos ao mesmo tempo. A gente já lá no planejamento, que é a fase anterior, a gente definiu nossas prioridades, a gente viu quais são as coisas mais críticas na nossa unidade, e a partir daí a gente vai implementar os protocolos que têm maior viabilidade, que vai trazer maior melhorias para a minha unidade. Ainda na fase 2 de execução, é a fase onde eu preciso de uma comunicação efetiva, de um trabalho em equipe e de liderança. E nessa fase, para a gente ter um trabalho de equipe, uma comunicação efetiva e liderança, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, como o Daily Brief, que é um resumo diário, né? Quando a gente vai começar a pegar um plantão, alguma coisa assim, a gente faz um resumo no início do dia para discutir planos e desafios ao longo do dia. E no final do dia, a gente também pode usar uma outra ferramenta que a gente chama debrief, que é a discussão no fim do dia do que deu certo e o que pode ser melhorado na equipe. Outras ferramentas utilizadas na execução, no trabalho em equipe, é o Huddle, que são conversas, né? Ou seja, em casos que ao longo do dia esteja presente eventos, casos complicados, eventos adversos, incidentes que eles precisam ser avaliados, a gente pode gerar conversas ao longo do dia, no qual todos os membros envolvidos discutem rapidamente a situação e formulam um plano para a sua resolução. Além disso, na execução, a gente faz o monitoramento das situações, principalmente das situações de riscos, dos eventos adversos, o suporte mútuo, o apoio mútuo, que é nada mais o trabalho em equipe. Um membro de uma equipe pode ajudar o outro membro que está sobrecarregado, então isso é uma coisa muito importante, porque o objetivo maior é não causar dano ao paciente, então o apoio da equipe, né, o trabalho em conjunto é muito importante. Além disso, o desenvolvimento de parcerias, né, o núcleo de segurança ele não trabalha sozinho, ele precisa das outras instâncias dentro de uma unidade de saúde para trabalhar, ele precisa da CCH, ele precisa do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, ele precisa da direção, enfim, ele precisa de outras parcerias para poder implementar os seus objetivos, né, do plano de segurança do paciente. E nessa fase, aquele cronograma que a gente definiu no planejamento, a gente vai começar a executar, né, esse cronograma de atividades, estabelecer as tarefas e os responsáveis pela ação. E a etapa 3, né, do plano de segurança do paciente é a etapa de avaliação, né? A gente avalia e monitora aquelas atividades planejadas na etapa 1, se elas estão sendo executadas e se elas estão trazendo melhorias, né? Então, a gente faz a avaliação e monitoramento das atividades planejadas e executadas nas etapas anteriores, com o propósito de subsidiar o núcleo com informações aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos das ações realizadas, tá? Então, aqui, a gente avalia se
as metas foram alcançadas, se as metas de qualidade e segurança do paciente foram alcançadas. A gente compara desempenho, a gente faz benchmark. Esse benchmark pode ser feito internamente entre um setor de hospital com outro setor, entre uma enfermaria, comparar a enfermaria com a UTI, com o centro cirúrgico, e aí a gente pode identificar oportunidades de melhoria e de boas práticas. Então, o objetivo é fazer um acompanhamento e avaliação periódica através de indicadores, né? É nesse momento da avaliação onde a gente olha os indicadores de acompanhamento, a gente define os indicadores de referência com base nas diretrizes de implantação para cada área de atuação. A gente elabora a ficha técnica para esses indicadores. Também nessa fase a gente faz um monitoramento dos riscos, ou seja, a gente acompanha sistematicamente os indicadores de estrutura e processo do núcleo de segurança. A gente fornece feedback e inclui visitas de acompanhamento para abordagem de questões preocupantes. E aqui a gente faz a apresentação e discussão dos resultados, né? A gente faz reuniões, aqui nessa fase de avaliação, a gente precisa se reunir com outras instâncias, a gente faz reuniões multidisciplinares para expor o resultado desses indicadores e avaliar a necessidade de ações corretivas. E na etapa 4, que é a etapa de revisão, é a etapa onde eu altero e redesenho os processos previamente definidos com vistas a melhorias contínuas e estabelecimento de ações que previnem incidentes relacionados à assistência à saúde, especialmente os eventos adversos. Então, é nessa fase que eu monitoro e avalio a implementação das ações e estratégias estabelecidas na organização. Então, aqui eu reviso, atualizo o meu plano de segurança do paciente periodicamente, eu registro no plano essas alterações corretivas. Então, o plano não é um documento estático, ele é um documento que ele está constantemente se atualizando, mudando, devido a essas revisões constantes que a gente tem que fazer nos nossos processos de trabalho para saber se aquela medida está sendo efetiva ou não. Então, esse redesenho dos processos para prevenir incidentes é muito importante. Então, sempre que houver uma mudança local substancial ou alguma mudança de evidência clínica, a gente tem que atualizar o plano, né? Se a gente adquirir uma nova tecnologia, se a gente adquirir um novo exame, se um novo procedimento está sendo realizado na minha unidade, então são atualizações que precisam ser colocadas no plano de segurança do paciente. Aqui também eu identifico as necessidades de um novo planejamento, né? Se for necessário, se alguma coisa muito nova aconteceu, alguma coisa a gente precisa modificar, nessa fase de revisão que a gente vai introduzir essas modificações no plano de segurança do paciente. Então, aqui nessa fase, a gente usa uma ferramenta chamada PDSA, que é Plano de Planejar, Do Fazer, Study de Estudar e Act de Agir, que é uma ferramenta muito utilizada para a gente avaliar se aquelas ações que a gente introduziu estão sendo efetivas para melhorar a segurança do paciente. Na etapa 5, a gente faz o tratamento, né? Aqui na etapa 5, a gente tem as ações para eliminar, reduzir, controlar ou prevenir os riscos, tá? Então, tudo que a gente conquistou e foi positivo para a unidade, a gente reforça e mantém. Então, processos implementados que foram um sucesso têm que ser mantidos e monitorados. Aqui nessa fase também a gente estuda as derrotas e tenta tratar. Então, processos que não alcançaram os seus objetivos, ou os processos que não trouxeram nenhum benefício para a unidade, então a gente também tem que mudar esses processos. E aqui nessa etapa é que a gente faz a avaliação dos riscos. A gente define os riscos prioritários, a fim de elaborar as ações para minimizar a possibilidade da ocorrência de um evento indesejado, além de estabelecer objetivos para a manutenção de um nível aceitável dos riscos, tá? Então, diante de um risco, a gente tem algumas alternativas. A gente pode evitar esse risco, a gente pode reduzir esse risco, a gente pode transferir esse risco ou aceitar. Então, diante desse risco, a gente trabalha como que, dependendo do risco, né, e do impacto que ele vai ter na segurança do paciente, a gente vai trabalhando e priorizando os riscos que a gente vai tratar. E na etapa 6, que é a etapa de comunicação do risco, onde eu comunico o plano de segurança do paciente para toda a organização, porque o plano de segurança do paciente é um documento da organização de saúde. Ele é criado pelo núcleo, ele é acompanhado pelo núcleo de segurança do paciente, ele é gerenciado pelo núcleo de segurança do paciente, assim como ele é atualizado, mas ele é um documento
institucional. O plano de segurança do paciente ele precisa conversar com o planejamento estratégico da organização. Então, é aqui nessa fase onde eu comunico o plano a toda a organização. Então, todos os colaboradores da organização, ele tem que saber que existe um planejamento estratégico para a segurança do paciente e que eles fazem parte, né, os colaboradores fazem parte desse plano para que esse plano possa ser cumprido, tá? Então, eu sensibilizo os funcionários a implantar as ações do plano. Como que eu faço isso? Realizando encontros regulares com os funcionários, apresentando as ações para a implantação do plano. Eu divulgo os resultados do plano, eu divulgo os indicadores, né, do plano. Eu faço uma promoção e divulgação através de registro de cartazes, apresentação dos resultados atuais e anteriores. Uma ferramenta muito interessante para a gente comunicar o plano e comunicar as metas do plano, se os objetivos estão sendo ou não alcançados, é o quadro de gestão à vista, que é uma ferramenta bem interessante, onde ali a gente coloca os indicadores que alcançaram a meta, os que não alcançaram, né? E pedindo sempre o apoio de todos os colaboradores para a gente poder melhorar as práticas de segurança do paciente. Aqui nessa fase também, a gente define os instrumentos de comunicação do risco. Um eu já falei, né, que é o quadro de gestão à vista, é um instrumento de comunicação. O outro também alertas, comunicados, informes, site institucional, e-mail e outros. Nessa fase, a gente elabora estratégicas para divulgar crises e responder em tempo hábil ou de forma proativa a questionamentos advindos da imprensa, né? Coisas que podem ser na unidade de saúde, que podem estar indo para a imprensa. É nesse momento que a gente consegue tratar essas crises e rapidamente conseguir controlar, tá? E acompanhar a efetividade da comunicação, né? Nessa fase, a gente acompanha através de um instrumento de avaliação e supervisão direta dos processos de trabalho do núcleo. Então, a comunicação de risco foi a última etapa, a etapa 6, né, de construção de um plano de segurança do paciente. Então, para finalizar e concluir, o plano de segurança do paciente é o planejamento estratégico da segurança do paciente na unidade de saúde. É uma ferramenta muito importante, porque nos direcionam aonde a gente está, para onde a gente quer ir, a gente se planeja, então não tem como fazer melhorias, não tem como implementar políticas de segurança do paciente, não tem como implementar protocolos sem saber por onde a gente vai começar, né, e aonde a gente quer chegar. Muito obrigada pela atenção de todos, e aqui eu vou deixar a referência bibliográfica da aula, e é isso.